a política no Brasil não passa pelo gargalo da opinião pública em função de todos os escândalos que têm se colocado à disposição dessa própria sociedade já de longa data. O ser humano no Brasil, ele imagina que a corrupção, que as mazelas começaram hoje, ou que elas tenham vindo de Marte. Mas nós sabemos também que desde Cabral, o descobridor, as coisas sempre andaram meio esquisitas nesse nosso país. Apesar de que todo mundo acha que político não serve, na política brasileira existem reservas morais. Seres humanos, pessoas que desempenham os seus mandatos com seriedade, com dignidade, de acordo com a ética, com o decoro e principalmente com respeito aos seus colegas e ao povo, não só aquele que deu o voto ao parlamentar, mas também ao povo como um todo. Hoje nós temos a honra, a alegria e a satisfação de receber uma dessas reservas morais da política do Rio de Janeiro, aqui em Menorá, na TV. Luiz Paulo, tudo bem com você? É um prazer enorme receber você aqui entre nós. Primeiro, Golnevski, eu agradeço aí a oportunidade que você me dá e principalmente a generosidade da tua recepção. Essa recepção é de coração, porque se eu achasse o contrário, não iria dizer o que eu acabei de dizer. Então, quero que você fique tranquilo com relação ao que eu disse, porque é do coração e para mim é uma verdade. Eu agradeço e acredito, porque você sempre foi muito franco. Sem ser Moreira. Olha aí, Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Luiz Paulo, quadro político do Rio de Janeiro. Governador Pezão, você, membro do PSDB, com mandato parlamentar ligado à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Muita dificuldade econômica em função de todos os assuntos que a gente já levantou, ligados à Petrobras, ligados aos royalties, ligados a tudo que a gente conhece aqui em relação ao Rio. Muito desemprego. Como é que você se situa nesse caleidoscópio? Olha, eu diria a você que desde a redemocratização desse país, que eu não vejo um quadro político, econômico, financeiro tão deteriorado. Não só no Brasil, como no nosso estado do Rio de Janeiro. Este ano de 2015 tem sido um ano muito difícil, muito duro, em que nós, na Assembleia Legislativa, praticamente nos dedicamos a conseguir fonte de recursos suplementares para cobrir o tamanho do rombo do orçamento do Estado, que abriu com a perspectiva de uma arrecadação a menor de 13,5 bilhões de reais. E, possivelmente, esse ano fecha com o Estado devendo aí algo em 3 bilhões, se vier a pagar a segunda parcela do 13º, coisa que eu acho que vai acontecer. E para tapar esse buraco, a Assembleia teve que melhorar e aprovar muitos projetos de leis, inclusive um que foi trabalhar, ter acesso aos depósitos do Judiciário para que pudesse pagar a folha do Rio Previdência, isto é, a folha de inativos e pensionistas. A perspectiva para 2016 é mais grave ainda. A expectativa de receita estimada para 2016 são de 75 bilhões de reais. Qual é a diferença de 2016 para 2015 em termos de receita? Aumentou ou diminuiu? Não, a receita, no meu entendimento, poderá ser a menor. Desde 75 bi, possivelmente se tem muita incerteza sobre 15 bilhões de reais. Qual é a consequência do faturamento menor do Estado em relação à economia das pessoas? Aquele sujeito que vai comprar uma salsicha, que vai comprar uma galinha, que vai comprar um pedaço de carne, que vai comprar uma alface no supermercado. Vamos lá, vamos botar números nisso. A folha de ativos dos 3 poderes anual é de 23 bilhões de reais. Estamos falando de Estado do Rio de Janeiro.
os três poderes. A folha de inativo e pensionistas são 17 bilhões de reais as previsões para 2017. Isso aí tem 40 bilhões. Se você arrecadar somente 60, como é que sobra dinheiro para custeio e investimento? Não sobra. Isto se você der total e absoluta prioridade à folha. Se você começar a atrasar a folha, isso pesa direto no bolso do cidadão. Se você dificulta, né, todos os investimentos em custeio, vai atingir a saúde, vai atingir a educação, vai atingir as prestações de serviço das políticas públicas. Então isso cai no bolso do cidadão. E se você não tiver investimento, você não tem estrada pavimentada, você não tem manutenção de escola, você não tem manutenção e ampliação de hospitais, etc, etc. Então é como fosse o orçamento da casa da gente, né? Se falta dinheiro, não tem dinheiro, não come. Tem alguém que tem que cortar em algum lugar, né? Então essa perspectiva é muito dura e muito difícil. De onde vem esse problema? Por que arrecada menos? Porque cobra menos? Porque os produtos que vendia não vende mais? Porque o royalty do petróleo deixou de entrar? Qual é a equação? Eu acho que tem três grandes equações. A primeira é a equação que o Brasil está passando, né? Uma crise política que afeta diretamente a economia e as finanças. Isso quer dizer o quê? Que a economia está recessiva, os juros estão altíssimos e mesmo assim a inflação está na ordem de 10 pontos percentuais. Então, se existe menos consumo, existe menos arrecadação de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, que é a principal fonte de recurso do Estado, né? 75% é do Estado e 25% distribuído entre os 92 municípios. Esse é o primeiro baque. O segundo baque, que influencia o primeiro, é que no Rio de Janeiro, do Produto Interno Bruto do Estado do Rio de Janeiro, 30% desse Produto Interno Bruto deriva da cadeia produtiva de petróleo e gás. Se essa cadeia produtiva está em descenso pela crise da Petrobras, você tem menos geração de postos de trabalho, principalmente na zona do norte fluminense e na região dos lagos, né, onde estão a grande quantidade de exploração de petróleo, mas você tem também a queda do ISS desses municípios e você tem também a queda do ICMS e você tem praticamente a paralisação da indústria naval. Então é como fosse uma cadeia produtiva que está colapsando, puxando a arrecadação. Ainda tem uma terceira questão, que é a indústria automobilística. O governo central apostou todas as suas fichas na indústria automobilística. Deu todos os tipos de incentivos fiscais e continua dando. E, evidentemente, com a queda da renda, a compra de carros foi para o chão. E, com isso, as empresas, as montadoras, param de abrir novos postos de trabalho, diminuem as suas vendas, cai o consumo de combustível, cai também a arrecadação do ICMS, né? Por quê? Porque, no fundo, a indústria automobilística também está apoiada na indústria petrolífera. Então, é um vazio muito grande, né? E a grande economia do nosso Estado, que sustenta o nosso Estado, é o comércio. É quem mais emprega e quem mais gera receita. E se o consumo cai, o comércio também se retrai. Então, para onde você anda, a perspectiva é dura e difícil. E se a questão política brasileira não tiver equação, dificilmente tem saída a equação econômica financeira. Luiz Paulo, Comperj. Um mundo de gente, um tsunami de gente empregada. De repente, o município de Itaboraí entra nesse vazio que você acabou de citar há menos de 2 minutos atrás. Parou? Olha, eu tive a oportunidade de, até recentemente,
trabalhar numa CPI, na Assembleia Legislativa, para levantar que prejuízos econômicos, financeiros, sociais e ambientais deu a desastrosa gestão da Petrobras para o Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, ouvindo diretores da Petrobras, da Agência Nacional de Petróleo, e visitando o Comperj. Olha que loucura. Quando o Comperj foi concebido... Você pode explicar antes o que é o Comperj? Vou explicar. Porque as pessoas não conhecem bem, não sabem do que se trata. O Comperj é um grande polo industrial situado no município de Itaboraí, quase na divisa com Cachoeiras de Macacu. Quando ele foi concebido, lá no ano de 2000, por aí, né, ele foi concebido para ser um polo de gás químico. O que quer dizer isso? Você ia transformar gás extraído do petróleo em derivados de plásticos. Né? Isso que é um polo de gás químico. Mas o governo federal, o governo Lula-Dilma, apostou na indústria automobilística. No decorrer do processo, o Comperj foi transformado de polo de gás químico em refinaria. Por quê? Porque o governo federal congelou o preço dos combustíveis nos últimos 10 anos, botou milhares de carros na rua, porque teve incentivo à indústria automobilística, o consumo de combustível subiu muito, a Petrobras não conseguia, né, refinar tanto óleo para dar conta do consumo de gasolina e diesel, começou a importar combustível e vender por um preço menor que importava. E é um dos problemas que praticamente levou a Petrobras para esse bagaço que ela vive hoje. Olha, então transformaram o Comperj, esse polo industrial, em duas refinarias, que eles batizaram de Trem 1 e Trem 2. Hoje, o que acontece? A primeira refinaria, o Trem 1, ela tem 85% das obras concluídas. Infelizmente, superfaturadas. Faltam 15%. Mas isso quer dizer que falta investir, mesmo assim, 1 bilhão e 300 milhões de dólares, que no plano de negócio da Petrobras, por ela estar devendo os tubos, quase 500 bilhões de dólares, ela não está sem dinheiro para isso. Né? Então está buscando parceiros internacionais. Enquanto isso, essa obra parou. Aí sobrou uma outra unidade, que também foi concebida já no meio do caminho, que se chamava uma unidade de produção de gás natural. Essa unidade, com 20 e poucos % concluída, e estava lá a empresa fazendo. Mas como a empresa começou a não receber, ela também parou. Então o Comperj hoje está totalmente paralisado. Só tem lá uma manutenção e a segurança. Quantos desempregados? Olha, o Comperj chegou a ter no seu auge mais de 20 mil empregados. Hoje está praticamente paralisado e Itaboraí virou uma cidade fantasma. Muitos negócios lá foram abertos, hotéis, supermercados, restaurantes, etc. E hoje vivem as moscas. E a Petrobras não consegue recursos para isso, está buscando parceiro. O Comperj devia estar concluído em 2013. Mas com tanta mudança, a gente não tem nem data para a conclusão do mesmo. É uma tragédia para o Estado do Rio de Janeiro. Veja só, o governo federal hoje teria, né, duas grandes obras no Estado do Rio de Janeiro. O Comperj, que está parado, e a subida da Serra de Petrópolis, a nova subida da Serra, que por também teimosia de não querer trocar a obra por ampliação do prazo de concessão. O presidente Dilma disse que bancaria a obra, hoje não tem dinheiro, não vou dizer que a obra está parada, mas está com cágado, 10% andando da a sua passo capacidade. Cágado. Então, isso tudo repercute, evidentemente, na economia do Estado e, pior ainda, na dos municípios, sem exceção, porque se o Estado fracassa, os municípios fracassam juntos. Muito bem, nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com o deputado estadual
pelo PSDB do Rio de Janeiro, à Assembleia Legislativa, Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Não saia daí porque ele vai nos ajudar a compreender como é que a presidente do Conselho de Administração da Petrobras, que hoje é a presidente da República, não sabia de absolutamente nada do que estava acontecendo na Petrobras, principalmente no período em que ela lá esteve como presidente de seu Conselho de Administração. Não saia daí, já voltamos com Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Estamos de volta com Luiz Paulo Corrêa da Rocha, deputado pelo PSDB, à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Luiz Paulo, como é que o senhor Lula nada sabia a respeito do mensalão e a presidente Dilma nada sabia a respeito da operação, ou melhor, dos atos que levaram à Operação Lava Jato, acontecidos na Petrobras, também na época em que ela era presidente do seu Conselho de Administração, seu ou não seu, de Vossa Excelência, seu da Petrobras? Golevski, você já viu alguém que é culpado, ao ser acusado, confessar? Ele nega a responsabilidade, né, para se livrar, né, dessas acusações. Ora, no governo Lula, quando teve um mensalão, se teve uma articulação no gabinete civil para dar mesadas em espécie para muitos parlamentares votarem com o governo, né, é impossível que essa articulação tenha acontecido, impossível. E o presidente não tenha sabido, até porque tanto o tesoureiro da época quanto o chefe de gabinete foram condenados. Ora, agora, a corrupção que esteve na Petrobras, ela foi de um volume absolutamente espantoso. Você lembra quando começou a Operação Lava Jato? A Operação Lava Jato estimou que esse rombo inicial era de 6 bilhões. Hoje essa estimativa já foi para 42 bilhões de reais. Hoje teve a 20ª Operação Lava Jato, desta vez no intuito também de pegar funcionários graduados da Petrobras da área internacional. Ora, eu diria a você que praticamente todas as grandes investimentos da Petrobras, quer sejam em obras ou outras transações, compra de refinaria, venda e compra de derivados de petróleo, etc., tem corrupção. É impossível que isso não tivesse sido de conhecimento de alguém que presidia o Conselho de Administração e que, além do mais, era chefe de gabinete civil da Petrobras, onde todos os tititi político passa por lá. E também porque o governo federal tem, de alguma forma, um serviço de inteligência, independente da Polícia Federal. E na política também, muitas coisas você sabe por terceiros. É uma tese difícil de ser acatada, de que a presidente não tinha conhecimento de absolutamente nada, né? Mas a Operação Lava Jato continua, né? Até hoje a gente não sabe quem é que vai sobrar nessa Operação Lava Jato. E cada vez avança mais. E já saiu do âmbito da Petrobras, né? Não que o juiz Moro vá poder investigar, porque o Supremo já deslocou, mas já entrou para a Eletrobras. Já voltou também a operação que pegou a venda de sentenças tributárias, né? Um esquema bilionário de corrupção. Dentro do Judiciário. Não, dentro da Junta de Revisão Fiscal, né? O CARF, como eles chamam, Conselho de Revisão Fiscal Nacional. Né? Já derivou também, né, para medidas provisórias, né, para ampliar reduções de IPI para a indústria automobilística. Né? Já está sob desconfiança diversos fundos de pensão que estão quebrados, como da própria Petrobras, como dos Correios.
pela má aplicação, pela má gestão dos recursos. Então, não é possível que com esse volume de corrupção, que eu acho que, como disse você, desde a chegada de Dom João VI, existe algum tipo de corrupção nesse país. Mas nesse volume grandioso, né, é algo assim que espanta a todos. E eu acho que o momento é oportuno para passar isso tudo a limpo. E está sendo passado. O Partido dos Trabalhadores ele chegou ao poder como um partido diferente. Um partido que iria cuidar dos interesses nacionais, que iria cuidar dos interesses dos trabalhadores, que iria cuidar de trazer uma espécie de socialização com relação à divisão das riquezas nacionais, em que o povo seria agraciado com, enfim, uma grande melhoria de qualidade de vida. Você acredita que esse povo, entre aspas, acabou se representando por meia dúzia? Era essa a ideia e era esse o projeto? Ou eles se acabaram mergulhando no pote de mel e, como nunca tinham comido melado, se lambuzaram todos? A vitória foi interessante por quê? Pela alternância do poder, que é um dos princípios da democracia. Viria o PT, que é um partido que lutou muito para chegar ao poder, que também tinha um ideário, de alguma forma, pelo menos no discurso, social-democrata, comprometido com a ética, e assumiram o poder. Ao longo dos anos, mostraram o quê? Foi um populismo barato de esquerda, e fizeram um projeto de perpetuação no poder, usando, né, como substância fundamental o erário, né, o tesouro, o dinheiro público. Né? E esse projeto de poder, né, como você bem o disse, ele não serviu só para viabilizar o projeto de poder, mas também para o enriquecimento até a quarta, quinta geração de muita gente. Então se tornou um partido, pela sua cúpula, mesquinho, menor, que hoje está sendo rejeitado profundamente pela população. Né? E isto fez um mal imenso para a política. O PT é o partido que mais mal fez a política. Por quê? Porque vendeu esperança para o povo. E depois traiu o povo naquilo que ele tem. O povo, para mim, é de mais valor para a população, que é a própria esperança. A ponto de hoje a população dizer assim, políticos são todos iguais, ladrões, safados, etc, etc. Não escapa ninguém, né? Se nivela todos por baixo. O que também é injusto. Né? Mas foi esse o legado, infelizmente, que o PT vai deixar ao sair do poder para o Brasil. E essas eleições municipais vão mostrar duas coisas claramente. A abstenção nulo e branco vai ter proporções inimagináveis e o PT vai ter uma rejeição nas urnas extraordinária. Você acredita que o ex-presidente da República, não pela vontade dele, mas pela vontade do povo, volte a ocupar essa posição? Não, não acredito. Não acredito porque o volume de provas hoje da corrupção que se instalou nos governos petistas, na União, é muito grande. E isso inviabiliza que qualquer pessoa desse chamado núcleo duro do PT, que geriu o PT nesse tempo, e o Lula sendo a figura central, possa ter qualquer possibilidade de se eleger para qualquer cargo majoritário. Quer dizer, então, que nem prefeito, nem governador e nem presidente da República? E também nem senador. Disputou candidatura majoritária, no meu entendimento, a rejeição vai ser muito, mas muito forte. Você, membro do PSDB, lembra muito bem que, na época do mensalão, o PSDB fez uma opção de trajetória. Não propugnar pelo impeachment e sangrar o cidadão na presidência da República até que ele se esvaísse por conta própria. O que aconteceu foi o contrário.
ele ganhou vida nova e elegeu a sua sucessora, que já se reelegeu. Ele se reelegeu, elegeu depois a sucessora, e nós estamos há quase 14 anos do Mensalão para cá nessa brincadeira. Qual é a sua opinião a respeito da atitude do PSDB? Será que ela se repete nesse momento? Olha só, eu acho que é muito fácil a gente julgar uma estratégia depois que ela passa. Mas o meu papel é esse. Sim, não, mas eu vou dizer. No meu entendimento, o PSDB errou. Por quê? Porque o impeachment é um preceito constitucional. Democrático. Constitucional. Que tem que ter dois fundamentos. O fundamento jurídico e o fundamento político. E havia os dois fundamentos. Então não deveria ter aberto mão desse processo. Vamos trazer para os tempos atuais. No meu entendimento, existem também os dois fundamentos, mas o fundamento jurídico ainda está um pouco nebuloso, né? Então, é hora da oposição, de nós, do PSDB, sermos duramente críticos a tudo isso que está acontecendo. Eu acho que não justifica, nesse atual momento, para buscar o impeachment, ser condescendente com o Eduardo Cunha. Posição que já foi revista, mas que fez uma perda de tempo, porque ele soube jogar muito bem com essa hipótese do impeachment, na oposição acenando em botar o impeachment em pauta, e para o PT mostrando que ele podia ser aquele que não botaria o impeachment em pauta. E eu acho que você tem que fazer a tua luta política, estabelecer relações, etc., mas há limites para essas combinações que você faz dentro do parlamento. Felizmente, o PSDB está corrigindo o rumo, mas senão erraria de novo. Estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Não saia daí. Vamos agora, depois de ter conversado com ele sobre uma série de questões ligadas ao governo federal, vamos conversar com ele sobre o parlamento em Brasília, sobre o Senado, presidido por Renan Calheiros, e a Câmara dos Deputados, presidida por Eduardo Cunha. Quem são esses dois políticos brasileiros e como eles estão se comportando nessas duas casas legislativas nacionais? Já já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com o deputado estadual pelo PSDB do Rio de Janeiro, Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Ele também é presidente do diretório do partido no município do Rio de Janeiro. Luiz Paulo, Senado e Câmara. O presidente Collor de Mello, quando perdeu o mandato, foi impossibilitado de continuar com o seu mandato, ele foi acusado por um motorista de uma Fiat Elba que funcionava lá nos jardins da casa da Dinda, ou no palácio, junto a ele. Mais do que um motorista de uma Fiat Elba, está colocado o Ministério Público, que acusa frontalmente, com provas absolutamente cabais, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e ele se mantém como um equilibrista sentado na cadeira de presidente, e cada dia ele dá uma desculpa diferente. Você acredita que ele vai cair ou não? Eu acho que o Eduardo Cunha e também o Renan Calheiros perderam as condições de presidir as duas casas legislativas. Claro que o Cunha, agora com um volume de provas muito grande, que são as contas reveladas pelo Ministério Público. Ora, então, isso que é o foco da crise política. Se você tem um partido que está no governo, que está sendo acusado, e com diversos membros já condenados de corrupção, que é o PT. Se você tem um presidente da Câmara, que está com seu nome no Supremo, já o Supremo, talvez nas partes final, para acatar a denúncia, né, acatar a investigação e transformá-la em processo criminal. E o Renan também no Supremo. Se você tem a liderança do Congresso e o governo metido no mesmo patamar deletério,
que é a ligação com a corrupção, como é que você constrói um pacto de governabilidade para o país? Então, eu acho que a grande saída disso tudo, né, era que eles, de livre e espontânea vontade, oferecessem ao povo a renúncia das presidências desses dois poderes, né, e a presidente da República poderia propor um pacto. Se vocês aprovarem esse conjunto de medidas que vai levantar o Brasil, eu vou para casa, para minhas próprias pernas. Eu renuncio. Aí teria uma saída mais rápida. Você acha que isso é possível e passível de acontecer? Pelo andar da carruagem? Possível e passível, eu acho difícil, mas é uma hipótese que tem que ser perseguida. Até porque, garanto a você, que o grande guru do PT, né, que é o Lula, né, não está muito feliz com o desempenho da Dilma e do seu ministro da Fazenda. Ele tem trabalhado no que na política se chama um fogo amigo, né, para ver se aparece uma salvação. Né? Porque eu acho que o Brasil é maior que essas pessoas. O povo brasileiro, né, merece muito maior consideração. Até porque o lema do Cunha, você lembra qual era? O povo merece respeito. Se o povo merece respeito, renuncia. Com respeito ao povo. Você acredita que existam lideranças competentes, ou existam, vou consertar, você acredita que existam lideranças competentes no Brasil que possam vir a assumir esse leme torto e consertá-lo? Consertar não o barco, mas consertar o trajeto do país? Eu acredito. O problema é que precisa-se ter esse pacto. Né? E para ter esse pacto, você precisa ter um mínimo de credibilidade com quem está sentado na cadeira. E esse mínimo de credibilidade não existe, porque não há credibilidade na presidente da República, não há credibilidade do presidente da Câmara, nem do presidente do Senado. Então, como é que você constrói esse pacto? Né? O documento, por exemplo, que o PMDB lançou para a nação, né? Como fosse um documento de salvação nacional, etc. Faltou um artigo, né? Ele escreveu embaixo que aquele é um pacto de salvação com Michel Temer, presidente da República. Isto foi omitido. Mas também não esquecer que o Temer e o PMDB estão nesse governo há 13 anos. Isso que eu não consigo entender. Né? Há 13 anos. Já podiam ter mostrado esse projeto também antes. Né? Mas ainda bem que mostraram agora, de uma certa maneira. Sim, ainda bem, mas eu estou dizendo o seguinte, mostrar agora porque vislumbram também a hipótese, né, da renúncia ou do impeachment e a assunção do Temer. A pergunta é, o impeachment é da presidência ou da presidente? O impeachment é só e somente da presidente da República. É da pessoa dela. Da pessoa. Veja o Collor de Mello. O Collor de Mello sofreu impeachment e assumiu quem? O seu vice Itamar Franco. O impeachment é só da presidente. Agora, se houver a cassação no Tribunal Superior Eleitoral por uso de poder econômico, nas candidaturas, aí sim, aí sai o presidente e o vice, e aí se chama, em 30 dias, uma nova eleição presidencial. E se acontecer isso antes de que o Eduardo Cunha saia, ou por conta própria, ou porque foi retirado, ele passa a ser o presidente da República. Mas aí só para chamar a eleição por 30 dias, né? Porque tem que ter eleição. Mas eu acho que rapidamente o desfecho vai ser outro. O Conselho de Ética seguramente vai aceitar a admissibilidade, né? Não é que vai caçar. Depois vai para o plenário. Não, primeiro você aceita o Conselho de Ética. Aceita a admissibilidade. Da admissibilidade gera o direito da defesa, aí o Conselho de Ética julga.
julga pela cassação ou não. E aí, qualquer que seja o julgamento, vai para o referendo do plenário. É um processo mais longo e difícil, mas eu acho que até o final do ano, é achologia, o Supremo Tribunal Federal vai dar conta do recado. Vai transformar a investigação em um processo criminal. Luiz Paulo, o que vai bem no Brasil, dentro de toda essa parafernália de problemas, e ainda contando com a ideia de que o futebol nunca foi tão mal? Nós estamos em 5º lugar nas eliminatórias para a Copa do Mundo, o Dunga é contestado absurdamente, e o presidente da CBF quer um habeas corpus para não ser preso a qualquer momento. O que você me diria desse quadro que também atinge o futebol brasileiro e que é um dos patrimônios nacionais mais amados pela população? Goleves, pior não é que atinge o futebol brasileiro, atingiu em cheio também a FIFA, que passou a ser uma entidade de quadrilheiros, onde a CBF se associou. Né? Ora, diante disso, o esporte, né, o futebol, que tinha toda a magia sobre o povo, também nos levou a uma grande desesperança, até com a humilhação daquela goleada de 7-1 em pleno Maracanã. Então, eu acho que nessa área dos esportes nós também não vamos bem. Eu acho que qual é o lado bom do nosso país? Acho que o lado bom do nosso país é o nosso povo, que apesar dos pesares, continua sendo um povo trabalhador, lutador, um povo digno, um povo altivo, que não entrega os pontos. E que felizmente aqui, por hora, e tomara que assim continue, também não tem terrorismo, onde dezenas de pessoas inocentes são vitimadas. Tem outros tipos de problemas, mas esse em grande escala não tem, onde vivem, né, e tem em países ditos super desenvolvidos, como França, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, etc. Só nesse último mês, se você somar o massacre de Paris com um avião russo que colocaram uma bomba, você tem 500 vítimas em 30 dias do terrorismo. Né? Então, a nossa qualidade é a alma, o espírito do nosso povo, que é resistente. Conta um pouco para a gente a respeito do PSDB. Como é que vão funcionar as eleições municipais para vocês do PSDB? A ideia é sair com um candidato próprio, é participar de uma coalizão? O que vocês estão pensando? O partido hoje, quem preside o partido a nível nacional é o senador Aécio Neves. Quem preside o partido a nível regional é o deputado federal Otávio Leite. E eu presido o diretório da capital. A nossa concepção, e de quase todos os quadros do PSDB do Rio de Janeiro, é que a gente tenha candidatura própria, pelo menos nos grandes municípios desse estado. Principalmente naqueles municípios que tenham televisão e rádio. Por quê? Porque a eleição será curtíssima, de praticamente 30 dias, são 45, mas se você tirar o tempo de ter CNPJ, o tempo de abrir conta, depois de ter alguma doação para mandar fazer material, tudo dentro da legalidade, porque a doação agora só é de pessoa física, né? Então, a eleição curtíssima de 30 dias. E uma eleição curtíssima de 30 dias, nos grandes municípios, vai se resolver, claro, em rádio e televisão, muito mais do que em ação de rua. Né? Então, diante dessa lógica, e uma lógica também que o PT está no bagaço, e que vai ter um quantitativo imenso de voto nulo, branco, de abstenção, o PSDB foi um partido que cresceu porque exatamente se colocou na oposição. E é incrível o número de jovens que cada dia mais se filiam ao PSDB. Eu acho que nós vamos ver uma oportunidade ímpar. Eu diria que aqui no estado do Rio de Janeiro, os dois partidos que têm mais chances de ter bom resultado eleitoral
é o próprio PSDB e o PMDB. O PMDB tem uma máquina administrativa enorme. Tem a prefeitura da capital, tem o governo do estado, a presidência da Câmara e a presidência da Assembleia Legislativa, fora outras e outras prefeituras que ele mesmo tem e dos seus aliados de primeira hora. Então, isso não pode sair da consideração. Mas, de outro lado, os prefeitos que estão no poder e vão ser candidatos à reeleição, e a maioria está ligada à base do governo, né, não terão êxito. Por quê? Porque se a situação econômica financeira das prefeituras já é muito ruim em 2015, tende a ser mais grave em 2016. Então, talvez só 10% desses prefeitos consigam se reeleger. A capital tem um quadro mais complexo por causa da realização das Olimpíadas, né, que vai ser no mês de agosto, né, praticamente a 30 dias de começar a campanha última do mês de setembro, né? Então tem uma condição de excepcionalidade. Mas, ao mesmo tempo aqui, o número de candidatos será muito grande e forçosamente haverá um segundo turno. Então, eu acho que é uma oportunidade histórica também do PSDB apresentar um quadro que possa ser transformado nesse sentimento de mudança, de rejeição à política, de capacidade de gestão, etc. Luiz Paulo, eu quero oferecer a você as câmeras e os microfones de Menorá na TV para que você se despeça aos nossos telespectadores fazendo suas considerações finais, porque infelizmente nós temos que encerrar esse programa e eu teria inúmeras perguntas para conversar contigo e ouvir de você respostas, mas infelizmente vai ter que ficar para uma próxima oportunidade que você já está convidado. Olef, primeiro eu quero te agradecer a oportunidade de a gente ter tido tempo de ter tido uma conversa aqui sobre política tão descontraída. E dizer àqueles que nos estão vendo e ouvindo, né, que apesar dessa crise toda que nós vivemos, né, nós temos que resistir. Acho que é hora de se ter uma profunda mudança na política, em que os partidos, em vez de discutirem única e exclusivamente projeto de poder, possam discutir ideias e valores. Porque a hora que os partidos discutirem realmente ideias e valores, a política vai melhorar de qualidade. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, domingo que vem, às 9 horas da manhã, aqui na Band. Nos vemos lá.